Oi, pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Essa é a nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos dar continuidade à série Jejum de Cabo a Rabo. É o episódio 11 e vamos falar sobre cetogênese. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, pessoal, eu sou o Sr. X e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vim aqui porque hoje a professora disse que não ia pedir para ninguém curtir nada, mas como eu sei que faz parte, eu vim lembrar vocês de tascar o dedo no like e também nessa setinha que manda o vídeo e aproveita, manda para todo mundo que você acha que pode gostar desse assunto. O que você está esperando? Vamos ajudar a nave a chegar nos 5.000 inscritos. No esquema do Cunningham, sobre a fase de jejum, fica evidente que a proteólise muscular já não está predominante. Nesse momento, o organismo poupa as proteínas musculares e passa a utilizar as gorduras como a principal fonte de energia. Também é possível notar que um quarto metabólico começa a ficar evidente, são os corpos cetônicos. Esse esquema do Leninger detalha um pouco mais a fase de jejum. As setas azuis mostram a trajetória da glicose. As setas roxas mostram a trajetória dos aminoácidos. E as setas laranjas mostram as trajetórias das gorduras e seus derivados. Podemos observar que no jejum tardio, a principal fonte de glicose para o cérebro é exatamente a gliconeogênese hepática, embora exista também uma gliconeogênese renal que contribui bastante aí com 30%, cerca de 30% da glicemia, que nós vamos falar mais adiante. A gente também costuma falar que o glicogênio hepático ele já foi completamente exaurido, mas isso não é bem verdade. A verdade é que o fígado ele guarda uma pequena quantidade de glicose na forma de glicogênio, mas esse glicogênio é para momentos muito especiais que eu também vou falar com vocês mais à frente. Nós estamos na mesma situação, apesar das gorduras produzirem uma quantidade de energia considerável que o organismo vai utilizar, para a síntese de glicose, continua sendo necessário a proteólise muscular. Só que, como eu falei, nesse momento ela acontece em índices bem menores, poupando as proteínas, e haverá um consumo maior das gorduras, e por isso a cetogênese, que é exatamente a síntese desses corpos cetônicos que vão chegar nessa fase como substitutos da glicose, porque diferente dos ácidos graxos e das gorduras dos triacilgliceróis, os corpos cetônicos são hidrossolúveis e podem ser distribuídos de uma maneira muito mais facilitada, assim como os carboidratos também são hidrossolúveis. Então, os corpos cetônicos chegam como substitutos para a glicose nesse momento de jejum. Esses ácidos graxos que são liberados pelo tecido adiposo são transportados pela albumina até o hepatócito, o fígado. E lá no fígado, então, eles são utilizados para liberar energia, são oxidados. A oxidação deles ocorre na via de beta-oxidação, que vai liberar o acetil-CoA. E como a gente já viu anteriormente aqui na série, o acetil-CoA não pode virar piruvato e virar glicose, né? Então, o acetil-CoA precisa entrar no ciclo de Krebs para continuar sendo oxidado e liberando mais energia. Mas acontece que esse momento metabólico é aquele momento metabólico em que o fígado está fazendo gliconeogênese e reservando essa glicose para aqueles tecidos que utilizam glicose exclusivamente, como algumas células do sistema nervoso central e as hemácias. Então, é um momento que o fígado está glicogênico, sintetizando glicose, diferente do fígado no estado de bem alimentado, que é um fígado lipogênico. Nesse momento, o fígado glicogênico vai usar esses intermediários do ciclo de Krebs para a via de
gliconeogênese. É possível também usar o lactato, que está vindo proveniente das hemácias. Uma parte daquele glicerol também é utilizado para gliconeogênese, mas o conteúdo de carbono predominante é dos aminoácidos. E nós temos aí o oxaloacetato como principal precursor para a gliconeogênese. Portanto, o oxaloacetato vai estar esvaziado do ciclo de Krebs. Ele vai estar com concentrações muito pequenas. Dessa forma, o acetil-CoA não consegue entrar no ciclo de Krebs e começa a se acumular. Existe uma via do metabolismo secundário que vai utilizar esse acetil-CoA para a síntese de corpos cetônicos. E é exatamente o que começa a acontecer com esse acúmulo de acetil-CoA durante o jejum. Ele passa a ser utilizado para a formação de corpos cetônicos. E assim, os corpos cetônicos são encaminhados para a corrente sanguínea. Isso significa que situações que aumentam a gliconeogênese, como o jejum, a diabetes, vão fazer com que o ciclo de Krebs fique desacelerado. Isso devido à utilização do oxalacetato e, portanto, esvaziamento dos intermediários do ciclo de Krebs. Há sempre nessas situações uma maior formação de corpos cetônicos. É importante lembrar que a coenzima A liberada durante o processo de cetogênese é importante para manter a beta-oxidação dos ácidos graxos contínua. Esse acetil-CoA acumulado é utilizado por uma via do metabolismo intermediário que forma os corpos cetônicos acetoacetato e beta-hidroxibutirato, os quais são liberados para o sangue. Quando o acetoacetato passa pelos pulmões, uma parte dele é convertida em acetona, o que dá um odor característico ao ar exalado pela pessoa. Isso é chamado de hálito cetônico, que é uma mistura de acetona com um cheiro de fruta que está fermentando no início da fermentação. Esses corpos cetônicos são captados pelos tecidos extrahepáticos e vão utilizar esses corpos cetônicos, oxidando eles no ciclo de Krebs. Mas antes, os corpos cetônicos precisam ser transformados em acetil-CoA, uma coisa que o fígado é incapaz de realizar por não ter as enzimas necessárias, essa tilforase, que vai possibilitar a utilização do acetoacetato. É importante a gente lembrar que o ciclo de Krebs acontece dentro das mitocôndrias. Então, as células que não possuem mitocôndrias, como as hemácias, não conseguirão metabolizar os corpos cetônicos. Sabemos que o substrato energético que o cérebro mais gosta de usar é a glicose. Mas, em circunstâncias específicas, como, por exemplo, o jejum prolongado, o diabetes, o cérebro também pode consumir corpos cetônicos, lactato e piruvato como substratos alternativos. Assim, durante a privação da glicose, os corpos cetônicos podem substituir a glicose como principal fonte de energia no corpo, particularmente no coração e no cérebro. Para entrar no cérebro, os corpos cetônicos cruzam a barreira hematoencefálica e acessam o tecido nervoso por meio de transportadores de monocarboxilato localizados na membrana plasmática das células endoteliais vasculares. Os neurônios podem usar corpos cetônicos para os processos metabólicos oxidativos, e os astrócitos podem realizar a oxidação de ácidos graxos para produzir corpos cetônicos que são transferidos para os neurônios como seu principal substrato energético. Os neurônios expressam todas as enzimas de degradação necessárias para a cetólise. E dentro das mitocôndrias dos neurônios, os corpos cetônicos são convertidos em acetilcoenzima A, que entra no ciclo de Krebs produzindo energia.
No jejum, nós temos um aumento desses corpos cetônicos circulantes. E esses corpos cetônicos têm um grupo ácido que pode se ionizar. E quando ele se ioniza, ele vai liberar o próton H+ para o meio. O aumento do número de prótons H+ no meio faz com que o meio fique acidificado. O pH plasmático ele é mantido dentro de uma faixa, sendo que quando o pH plasmático vai para valores abaixo de 7,36, então o organismo entra num processo de acidose metabólica, que é exatamente o que pode acontecer quando há um excesso na produção desses corpos cetônicos, o que é chamado de cetoacidose. Essa cetoacidose pode levar à desnaturação de enzimas e de proteínas e uma acidose metabólica é instaurada. Vale lembrar que, além do glucagon, surgem hormônios coadjuvantes, como o cortisol, a adrenalina e até mesmo o GH. Mas essa história já é para um outro episódio. Até lá!